Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje, o nosso diálogo ele vai olhar para um horizonte que está muito presente nas escolas de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre como a tecnologia ela deixa de ser apenas uma ferramenta para se tornar uma linguagem essencial. E para guiar a gente nessa jornada, eu vou receber aqui com muita alegria uma pessoa que ela é especialista nesse assunto e ela navega com muita maestria entre o jornalismo e a pedagogia. E ela está ajudando aí a desenhar o futuro da educação digital no Brasil. Eu já combinei aqui com ela nos bastidores que a gente vai começar que eu vou começar mandando aqui a primeira pergunta. Thalita, observando a sua trajetória, dá para perceber uma fusão fascinante entre comunicação social e pedagogia. Eu gostaria de começar entendendo um pouquinho o ser humano por trás do currículo, né? Como foi o momento em que essas duas áreas colidiram na sua vida e como essas duas áreas acabaram te transformando aí? A jornalista na educadora inquieta, né? E principalmente nessa professora que ajuda a escrever as diretrizes de tecnologia para milhões de alunos. Com muita honra, com muita alegria, Thalita Moreto, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Olá, Maíra, muito obrigada pelo convite. Espero que essa conversa seja bastante elucidadora para muitas pessoas aí que trabalham na área da educação e que geralmente veem esse mundo da tecnologia e do digital com um pouquinho de medo, né? Um pouquinho de receio, né? Sobre para onde a gente vai, né? Com tanta tecnologia que começa a entrar cada vez mais forte nas escolas. Então, para responder essa primeira pergunta, de fato, a minha primeira formação foi jornalismo. Então, eu fiz comunicação social, com habilitação em jornalismo, mas já na graduação, na faculdade, eu não me via como aquela jornalista que a gente, o mais comum que a gente conhece, né? Que é aquela jornalista ou que escreve para um jornal, ou que apresenta um programa de TV, né? Porque imagina, eu me formei em 2006, faz bastante tempo já, né? A minha graduação faz tempo que eu me formei, então eu entrei na faculdade em 2003. Na época nem se falava, a internet estava começando, a gente nem mal tinha computador com internet em casa, né? Então o jornalismo ele nem abordava essa área do digital. E eu não me via muito assim também como essa jornalista tradicional. E já na faculdade eu conheci a educomunicação, por meio de uma disciplina que eu tinha de uma professora que abordava isso. E a educomunicação é a junção da educação com a comunicação. E já aí essa área chamou minha atenção, porque eu me via muito fazendo isso. E eu também gostava muito do jornalismo literário. Então, para quem não entende, né, o jornalismo literário é aquele jornalismo que ele é investigativo, mas não no sentido de investigação policial, por exemplo, né, que às vezes a gente está acostumado, mas é você investigar mais a fundo uma história para contá-la. Então, a gente vai mais na área da reportagem, que não é só aquela notícia, né, objetiva e rápida que você dá, mas você vai mais a fundo naquele contexto, nos personagens, né, e você aborda melhor, você conta melhor a história. Então, eu já gostei, tanto que no meu TCC foi um livro-reportagem. Então, eu já escrevi um livro, né, abordando um assunto lá da época, e que ele fugia um pouquinho desse jornalismo tradicional. Então, eu gostava muito dessa área, e estava no Brasil, no mundo, né, já tinha essa área da educomunicação com programas jornais de educação, que a gente falava assim, estudo das mídias com as mídias, né, para as mídias com as mídias, que na época era o jornal impresso. Então, a gente já tinha esse movimento na América Latina, e tinha aqui no Brasil, que eram os programas Jornal Educação, que eram de jornais impressos, associados à ANJ, que é a Associação Nacional de Jornais, também ligados ao UAN, que é a Associação Mundial, né, que tinham esses programas, ou seja, o próprio jornalismo, as associações, já incentivavam seus veículos de comunicação a trabalhar a educação midiática. Então, eu trabalho com educação midiática, isso eu comecei em 2008, então eu saí da faculdade, eu já entrei de cara, mas eu falo assim que foi um acidente, assim, não foi por escolha, mas foi um acidente positivo na minha vida, porque eu já entrei trabalhando dentro de um jornal impresso, mas coordenando o programa Jornal Educação, onde a gente levava o jornal impresso para as escolas
e eu fazia toda a formação dos professores para trabalhar com a notícia em sala de aula. Então, bem lá nos primórdios, não tinha nada de internet, né? Então, o jornal e as crianças faziam essa leitura do jornal em sala de aula e a gente fazia toda uma formação para os professores entenderem como que a notícia é construída, como que os jornais trabalham, o que é uma manchete, né? O que é aquele título, né? Por que as notícias são mais curtas, a diferença de notícia e reportagem, e como que tudo isso, essa intencionalidade da informação, da comunicação, ela forma a nossa opinião, né? E como que os veículos de comunicação formam as pessoas, porque é a partir da informação que você vai se formar, né? Você vai ter a sua opinião, você vai ter seus gostos, você vai conhecer, né? Vai ter conhecimento. Então, isso eu já trabalhava com isso lá desde 2008. E eu comecei a ver mesmo esse movimento. Logo que eu me formei, eu passei um ano no Canadá. Aqui no Brasil, a gente tinha o Orkut, falecido Orkut. Muitos aí mais jovens não vão conhecer, já podem ter ouvido falar, mas era a nossa rede social da época, que a única finalidade era justamente postar fotos e conversar, não tinha nada além disso. E quando eu morei no Canadá, lá no Canadá não tinha Orkut, mas tinha o Facebook, que era mundial. Então, eu já voltei do Canadá em 2007 com o Facebook. Então, que estava começando a vir para o Brasil. Então, já dentro desse programa, eu já fiz um perfil ali, eu já tinha um perfil do programa no Orkut, eu já tinha um perfil do programa no Facebook, e eu comecei a ver esse movimento das redes sociais, eu falei, opa, acho que a gente tem que olhar para esse campo, né, da tecnologia. Foi então que eu fui fazer minha pós-graduação em tecnologias na aprendizagem. Isso foi lá em 2010, faz tempo também. Então, faz tempo que eu trabalho com tecnologia. Eu falo assim que eu cresci junto com a tecnologia. Conforme a tecnologia foi indo, fui caminhando junto, né? E fui vendo esses movimentos. Já criei ambientes virtuais de aprendizagem para a formação dos professores. Então, aquelas formações que eu fazia presencial, que eu fiquei quase 9 anos nesse programa dentro desse jornal. E a gente atendia várias cidades, não era uma única cidade. Então, eu viajava muito para fazer formação de professor, né, em loco presencial. Eu implantei o Moodle, busquei, fiz um curso, eu montei ele inteirinho, né, eu ainda faço isso até hoje, eu gosto muito de fazer isso, a gente atende algumas empresas que a gente tem que eu faço essa configuração de plataforma para formação, mas eu fui atrás, eu aprendi a mexer, eu configurei do zero, Moodle, para já começar a fazer formação online. Depois eu busquei o mestrado, fiz mestrado em Educação e Tecnologias Digitais pela Universidade de Lisboa, Instituto de Educação de Universidade de Lisboa, que eu quis um olhar diferente do Brasil, porque lá eles tinham muitos estudos, né, relacionados a isso, né, na Europa eles são mais avançados com relação ao uso de tecnologia educacional, e eu queria um olhar diferente, assim, e foi muito positivo, porque realmente eu tive, né, essa experiência de profissionais de fora e consegui ampliar mais até mesmo o meu leque de ferramentas, né, de recursos que eu poderia trazer para a educação. E daí eu trabalhei muitos anos e depois acabei ficando somente em uma escola como coordenadora de tecnologia educacional, dentro de uma única escola, né, que até então eu trabalhava com várias escolas depois do programa. Então, dentro de uma única escola, foi então que eu falei assim, eu preciso de mais respaldo na parte da pedagogia. Foi quando eu fiz minha segunda graduação, fiz vestibular, fiz tudo, a mesma coisa. As minhas 2 graduações eu fiz na mesma faculdade, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, as 2 na Universidade Estadual, e fui buscar esse complemento para minha formação. Daí eu tive que parar, porque agora, isso eu terminei minha faculdade em 2021, já penso em várias outras ampliações, mas daí, filho pequeno, a gente tem que dar uma pausa, porque eu, de fato, não conseguia mais estudar, né? Mas ainda pretendo buscar outras formações. Mas, assim, resumidamente, eu comecei na comunicação, mas já com um olhar para a educação, e eu já entrei direto. Então, minha carreira aí, quase 17 anos que eu trabalho com isso, então ela já começou na educação, né? Eu comecei nos primórdios mesmo, com o jornal impresso na mão, né? E eu vi toda essa evolução, assim, dos próprios jornais migrarem para a internet, né? Da forma de comunicação, ela mudar um pouquinho daqueles textos longos do jornalismo se tornarem mais curtos. Peguei a época do Twitter, né? Da quantidade de caracteres e fui, né, navegando por todos esses espaços, assim, né, até finalmente chegar em 2022 com o BNCC, mas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né,
que a gente começou a trabalhar efetivamente com esses temas em sala de aula, né? Como disciplina ou como complementos a algumas disciplinas. Mas essa é a minha trajetória. Thalita, que trajetória memorável, parabéns, né, por toda a construção aí que você foi fazendo ao longo da vida. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, e tem uma coisa interessante, né? Você traz assim que a educação midiática ela tem muitas camadas, né? E às vezes, né, as pessoas costumam fazer um recorte e às vezes o recorte fica lá, é só combater fake news, né? Pensando um pouquinho na formação integral de alunos e alunas, como que você acha que nós podemos transformar a escola em um espaço, né, em que essas crianças, esses adolescentes, eles deixem de ser só consumidores, consumidoras passivos, passivas, né, das telas, para se tornar produtores, produtoras críticas, né, e que realmente eles compreendam qual que é a ética e a intencionalidade por trás aí de cada algoritmo. Então, aí que entra, que a gente está falando agora, com esses movimentos desse complemento, né, da BNCC Computação, porque é muito difícil você educar os alunos para a mídia, sendo que eles tiveram o aparelho antes da educação midiática. Então, você imagina, eles passaram, tem alunos que passam toda a sua vida acadêmica, né, na educação básica, sem ter nem nada, ninguém falando a respeito sobre o uso ético da internet com ele. Mas ele com o seu aparelho celular, com a internet, né, à vontade. Então, é muito difícil eles entenderem por que é importante eles refletirem sobre isso. Então, eu comecei lá em 2022, efetivamente, em sala de aula, tive muitos desafios, porque eles não veem importância nisso, eles não veem o porquê, por que você tem que me ensinar algo que eu já sei, que na cabeça deles eles já sabem. Então, existe toda uma construção que você precisa fazer no currículo mesmo da escola, né, para que você coloque isso como, de uma forma leve, assim, para o aluno, mas que ele comece, você trazendo esses recursos, mas que ele comece a entender que existe muito mais do que simplesmente você, né, rolar a tela, do que você fazer uma pesquisa no YouTube, do que você jogar um jogo, do que você acessar uma rede social, né? E para você chegar nesse ponto, assim, eu vejo muita dificuldade das escolas, porque os professores não têm essa formação. Os professores não têm a formação na comunicação. O professor tem a sua formação na sua área específica. Então, eles podem até utilizar uma ferramenta para realizar uma atividade, mas é estritamente operacional, né? Eu posso usar ali um Kahoot, que é o mais comum, assim, nas escolas, né, para fazer um quiz, né, diferenciado com os alunos, mas eu só estou usando uma ferramenta, eu não estou fazendo os alunos refletirem sobre o uso daquela ferramenta. Então, é essa formação que os professores têm. Então, se não tiver um profissional habilitado com as competências necessárias para desenvolver aquele currículo e desenvolver essas competências nos alunos, é muito difícil para a escola. Eu falo que se eu não tivesse feito jornalismo, eu não estaria trabalhando com o que eu estou trabalhando hoje. A pedagogia, ela não supre isso, porque eu precisava ter toda a minha formação e meu conhecimento de como que a comunicação acontece, como que as tecnologias, elas são criadas, e essa intencionalidade, porque as próprias tecnologias, quando a gente fala em tecnologia, aqui a gente vai para o digital, né, assim, existem termos específicos que eu nem abordo mais porque o popular fica mais fácil das pessoas entenderem, né, por exemplo, assim, uma rede social, na verdade, ela é uma mídia social, né? Então, quando você começa a entender que existe a mídia, a intencionalidade da mídia, e que dentro da mídia você cria uma rede social e qual que é a finalidade daquilo, é diferente o seu olhar e até mesmo o seu comportamento dentro daquele espaço, né? Mas como que eu sei isso? Porque eu tenho toda uma formação. Então, assim, eu tenho uma formação de comunicação, eu tenho uma pós-graduação em tecnologias, eu tenho um mestrado, anos estudando. Então, é diferente de um professor que só estudou para dar aula da sua disciplina. Então, é muito difícil você colocar aquele professor e tentar fazer com que todos os professores da sua escola trabalhem com educação midiática. Eles não vão ter esse conhecimento. É muito difícil para eles abordarem isso com os alunos. Então, eu acho que a escola demorou, a educação demorou muito para olhar para os avanços da tecnologia e aceitar. Então, assim, desde lá no início, quando eu comecei, existia muito preconceito dos próprios professores com relação ao uso de tecnologia na escola.
muito preconceito. A questão era proibir, eles tinham, né, o principal ali era proibir. E eu sempre falava, proibir não adianta, é melhor a gente levar e educar, porque não vai adiantar proibir, porque ela já existe. Isso que eu falava, assim, eles já usam fora da escola. Você acha que, assim, proibindo na escola, você vai... Seria uma forma de se proteger. Se eu proibir, não vai acontecer nada de errado. Mas fora da escola, eles já estão usando. Então, se eu não ensino um aluno como fazer uma pesquisa de maneira correta, quando ele vai chegar em casa, ele vai fazer do jeito dele, ele não vai saber o que é fonte, ele não vai saber fazer a curadoria da informação, ou seja, selecionar quais são as fontes certas para aquele meu trabalho. Então, assim, é uma coisa, não adianta se camuflar, e muitos anos isso foi camuflado. Como muito, eu ouço, né, essa crítica com relação que os adolescentes só querem ficar no celular, só querem no celular. Gente, olha, a gente só olha para os adultos, eu vejo muito mais adulto no celular do que adolescente. Então, assim, é uma questão de espelho, né? Então, existe muita crítica com relação ao uso que os jovens fazem, e ao mesmo tempo a escola não aceitava isso. Não, aqui não pode entrar, aqui não pode fazer, aqui não pode falar. Quando o ChatGPT estourou, que isso foi em 2023, nossa, foi assim, foi um caos para os professores, porque todo mundo ficou com medo, né? Agora tá todo mundo, os alunos estão usando, os professores já entenderam como usar, mas por quê? Ficaram com medo, porque ninguém sabia o que fazer com aquilo. E daí os professores ficavam com medo de usar, enquanto os alunos, assim, eles não sabiam o que fazer, mas já estavam lá fuçando, já estavam lá pesquisando. Então, acho que esse receio da escola é melhor a gente proibir do que arcar com consequências que a gente não sabe quais são, né? Demorou muito para virar essa chave, muito, assim, então muito mesmo, né? A experiência que eu tenho com alunos, né, que eu dou aula do sexto ao nono ano, com os alunos do sexto é completamente diferente com os do nono, porque os do nono, eles já estão naquela postura, por que precisa aprender isso? Porque eu já sei, porque eu já uso, porque eu já faço, né? Eles acham assim, que só porque eles sabem entrar numa rede social e fazer um vídeo de TikTok, eles sabem usar. E não é isso. Agora, quando você pega do sexto que eles estão iniciando, eles são muito mais interessados. Você percebe assim que você consegue atingir eles num nível de maturidade e de ética nas redes sociais e na própria internet, que às vezes o aluno, o mais velho, ele nem quer prestar atenção no que você está falando. Então, por isso que eu falo assim, demorou demais. Então, agora, querer que todos os professores saibam como lidar com isso é muito complicado. Então, se tiver que, né, se for ir por esse caminho, vamos formar os professores para, dentro das suas próprias disciplinas, fazer uma abordagem de educação midiática, nós vamos aí mais alguns anos aí de formação para habilitar aquele profissional para que ele se sinta seguro e tenha conhecimento suficiente para abordar. Então, hoje, no cenário que a gente tem hoje, as escolas vão precisar de profissionais qualificados nessa área de educomunicação, de educação midiática, que vem da área da comunicação, para conseguir dar conta, né, dessa nova demanda de que realmente, né, agora a gente precisa falar sobre educação midiática e digital. Finalmente, né? Muito atrasado. Por sinal, né, a gente está falando aí no retrocesso de 15 anos, mais ou menos. É muito tempo. E Thalita, tem todo sentido, né, você trazer esse ponto, porque nós estamos com o relógio correndo para 2026, né, essa entrevista vai ao ar em 2026, gente, mas a gente ainda está em 2025, mas na verdade a gente está aqui há 2 dias de 2026. E 2026 é o ano, né, em que a BNCC Computação está completamente aí em vigor, né. Muita gente fala que esse movimento ele foi um movimento ousado, né, mas a gente já vê pela sua fala, ousado, mas totalmente necessário, né? Eu queria saber, na sua visão, né, de coautora de currículos, uma pessoa que já trabalhou, né, escrevendo currículos, e aí pensando um pouquinho também a BNCC, como que a gente pode preparar, né, os professores, o software humano aqui, eu brinquei na escrita da pergunta, né, para eles viverem essa realidade. E, na verdade, assim, como que a gente pode engajar também o professor, né? Porque você também já trouxe um pouquinho isso, mas muitas vezes ele está ali sobrecarregado, ele também não está entendendo, né? Como que ele está usando a tecnologia, como que a gente apoia efetivamente para que professores e professoras enxerguem o pensamento computacional, a cidadania digital, não só como mais uma tarefa burocrática, né?
mas como uma ferramenta mesmo poderosa para a resolução de problemas. A BNCC, a computação, ela é um complemento, né, da BNCC, e ela traz que você precisa trabalhar 3 eixos, né, que é o pensamento computacional, cultura digital e mundo digital. Esses 3 eixos, né, é tudo isso que eu acabei de falar, né, com relação ao que é você trabalhar educação midiática e digital. O que acontece? A BNCC Computação, ela traz que você pode trabalhar isso numa disciplina específica, que era, né, o que eu fazia, né, em escola, sendo professora de educação midiática e digital. Você pode trabalhar de uma maneira interdisciplinar, ou seja, seria cada professor dentro da sua disciplina, dentro da sua aula, de alguma maneira, ele trazer essas reflexões da educação midiática, o que é muito difícil, porque, assim, só quem está dentro da escola sabe quais são as dificuldades de você dar conta de um currículo e além disso, você ter mais coisas para você inserir ali dentro da sua rotina de sala de aula. É muito complicado, né? As escolas estão bem sobrecarregadas, assim, com a quantidade de matérias, com a quantidade de tópicos que precisam ser trabalhados, né, provas e todas essas avaliações que são colocadas para que, né, que as escolas precisam cumprir, então é muito difícil. E a outra opção seria você trabalhar isso de forma integrada, você ter também uma disciplina e ter de uma forma interdisciplinar. E na minha visão, na minha experiência, né, porque eu tenho experiência de chão de sala de aula, de dar aula de 50 minutos, de ter que fazer planejamento, estudo de educação midiática. Então, eu tenho essa experiência, né, de que eu tenho que entrar numa sala de aula, eu tenho uma aula de 50 minutos, eu tenho avaliações para serem feitas, né, eu preciso avaliar o aluno, porque você precisa também avaliar. A BNCC Computação, ela traz isso, existe uma forma de avaliar, né, uma avaliação construtiva, você precisa fazer, porque você precisa entender se realmente aquele aluno ele compreendeu aquilo, né? A gente fala assim, a avaliação não é simplesmente uma nota, é você saber se aqueles seus objetivos o aluno conseguiu atingir, né? Porque senão não adianta você ficar ali um ano inteiro falando sobre isso e no final você vê que o aluno ele não absorveu nada daquilo que você estava passando. Então existem estratégias, então você precisa pensar. Então você imagina que é um currículo que não existe. Então assim, o professor de educação midiática ele precisa criar, não existe uma apostila. Não existe um livro para você seguir, né? Com os tópicos lá já prontinhos, e o que você vai seguir? Você precisa montar, você tem que montar o seu currículo, você precisa montar as suas atividades que você vai passar para os alunos, você precisa montar as suas formas de avaliação. Então, você precisa ser tudo nessa disciplina. É por isso que eu falei assim, se o profissional não estiver qualificado, habilitado para isso, é muito difícil. E eu, como experiência assim, de escola, né, os meus colegas professores, eles de fato, assim, eles não entendiam muitas coisas que eu fazia com os alunos, e eles achavam super interessante, assim, quando a gente conversava, né, eu colocava uns tópicos que eu estava trabalhando com os alunos, que eles ficavam assim, meu, eu não estou entendendo isso que você está falando com os alunos, porque de fato, eu também não vou conseguir dar uma aula de matemática, porque eu não tenho habilidade para isso, eu não estudei para isso, como professor de matemática, não estudou educação midiática, não estudou comunicação, então isso é óbvio. Então, eu acho que ao mesmo tempo que ela entra com essa necessidade, com esse olhar de que estamos muito atrasados e precisamos falar sobre isso com os nossos alunos, ao mesmo tempo, eu acho que existe um pouquinho de... Não sei qual seria a palavra coerente para usar, mas talvez um pouco de banalização no sentido que, será que de fato ela é realmente importante? Porque a partir do momento que eu coloco que qualquer professor pode trabalhar com educação midiática, de maneira interdisciplinar, eu estou colocando que seja fácil. Não, sabe, eu tenho uma visão assim, não, qualquer profissional pode trabalhar. Não vai se colocar no currículo que qualquer professor pode dar aula de matemática, por exemplo. Não vai se colocar no currículo que qualquer profissional pode dar aula de geografia. Mas de educação midiática está sendo colocado que sim. Então, será que, ao mesmo tempo, né, essa desvalorização, não desvalorização, mas esse olhar de que não seja tão importante assim, né, como os alunos muitas vezes têm, isso vai depender também do olhar da escola, né, para isso, assim, vai depender muito de como a direção, como a coordenação, como a escola, como tudo vai colocar isso, se for importante não para os alunos, mas esse olhar de que é algo que talvez não seja tão importante, né, porque hoje a gente tem muito, assim,
não cai no vestibular, então não é importante. Sendo que a gente vê muitas situações de educação midiática caindo em vestibular, em questões, vestibular não vai ter uma pergunta sobre isso, mas que vai estar ali naquele contexto, principalmente nas redações, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eles, né, veem isso como não tão importante, será que esse currículo, da forma como ele está sendo colocado, também não está dizendo isso? Olha, qualquer um pode dar, e não pode, né? Eu brinco muito que eu acho que pode ser, até as escolas conseguirem se organizar, né, para isso, né, porque apesar de, lá em 2022, quando teve a reformulação da BNCC, ela trouxe essas questões da tecnologia, do pensamento computacional, tanto que no começo, quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma aula, não era chamada educação midiática, ela era dentro de projetos de vida. Então, lembro que as escolas tinham que começar a se reorganizar, e a escola que eu dava aula, na época eu fui chamada para, não dava, né? Eu fui chamada para dar aula, para abordar essa temática, eles colocaram dentro de projetos de vida, né? Porque não tinha essa estruturação. Depois, na outra escola, já tinha uma disciplina de educação midiática. Então, teve já esse momento, essa necessidade das escolas se estruturarem. Mas eu acho que agora, com essa obrigatoriedade, né, que vai ter mais uma fiscalização com relação se a escola está trabalhando ou não, as escolas vão precisar se reinventar também como que elas vão trabalhar com isso. E eu acho que muitas vão trabalhar na superficialidade até elas começarem a se organizar, porque não vai ter profissional habilitado para atender todas as escolas, são poucos que se especializaram nisso, sabe, que no Brasil são poucos profissionais que trabalham. Muitas não vão querer colocar como uma disciplina, vão tentar ir para outra abordagem, não vão trabalhar com educação midiática, porque eu vejo muito, assim, muitas escolas, né, que eu ouço, assim, de colegas, professores de outras escolas, que a gente conversa, né, muitos professores, eles acham que trabalhar com educação midiática, é fazer os alunos gravarem um vídeo. Isso não é trabalhar com educação midiática, né? Você usar uma ferramenta para uma atividade sua, a escola, só porque ela é do digital tecnológico, não tem nada a ver com trabalhar com educação midiática. Eu posso até pedir para os alunos gravarem um vídeo, mas aí todo o trabalho que eu tenho que fazer anterior a isso, e a intencionalidade daquele vídeo, as temáticas, as habilidades digitais que eles vão trabalhar, né? Que hoje a gente faz isso, nas minhas aulas eu faço isso, a gente vai gravar um vídeo para o TikTok, não é simplesmente gravar para o TikTok, eu faço toda a abordagem do que é o TikTok, qual que é a finalidade, eles fazem uma análise de conteúdo, eles pegam um perfil, eles veem a intencionalidade das pessoas que estão ali, eles aprendem a mexer com o algoritmo, eles aprendem o que é o algoritmo do TikTok. Então, assim, existe toda, assim, 5, 6 aulas para chegar no final, eles precisam gravar um vídeo, mas tem vários critérios que eles precisam abordar para que eles cheguem naquele ponto que eu preciso que eles cheguem, não é simplesmente gravar um vídeo. Né? Então, ele se confunde isso, o operacional. Eu quero vou fazer, dá um exemplo, assim, até de uma colega minha que me pediu ajuda, ela que ele precisava fazer uma exposição virtual, estava trabalhando com obras de arte lá com os alunos, com releituras de obras, e ela queria fazer um museu virtual. O trabalho dela era a releitura das obras, esse que era o trabalho dela. Ela queria fazer uma exposição virtual, porque era mais fácil para expor, até mesmo para os pais, né? Do que ficar só na parede da escola. Era mais fácil, até para o alcance. Daí ela me pediu ajuda, a gente criou um Google Site. Falei, o ideal para isso é no Google Site. Eu ensinei eles operacionalmente a mexer, e eles colocaram lá suas obras, seu texto, ok. Isso é trabalhar com pensamento computacional, educação midiática? De forma alguma. Não tem relação nenhuma. O trabalho dela era a releitura das obras. Ela só usou o site para colocar lá as obras. Não existiu nenhum tipo de reflexão, nem mesmo de instrumentar os alunos para o uso daquela ferramenta. Então, eu acho que isso que vai acontecer. Entende? As escolas, não, mas eu estou trabalhando aqui com educação digital. Eu fiz um site com os alunos. Meus alunos, eu fui trabalhar certo tema, né, certo tópico aqui em história, os alunos gravaram um vídeo. Então, eu acredito que é esse o caminho que muitas escolas vão seguir. Porque as próprias escolas não têm conhecimento do que é. Eu já fui em escola, quando eu mudei de cidade, que eu moro aqui em São Paulo faz 5 anos, quase 5 anos, eu vim do sul, né, do Brasil. E eu fui procurar escolas para minha filha, e quando me perguntavam com o que eu trabalhava, eu falava tecnologia educacional.
as pessoas de dentro da escola não sabiam o que era tecnologia educacional. Elas pediam, mas o que é? Né? Pediam para eu explicar o que era, e muitas confundiam, mas tipo assim, são as aulas de informática? E não são. Então, vai ser diferente, né? Educação midiática não é aula de informática, não é robótica. Robótica é robótica, você vai lá aprender a fazer parte de robótica, não é educação midiática. Não é maker, né? E isso se confunde muito. Então, eu fico com essa preocupação, porque às vezes eu falo assim, a gente que é dessa área de educação midiática, a gente muitas vezes não é compreendido, né? Então, a gente tenta explicar o que a gente faz, as pessoas não entendem, né? Eu falo até dentro da minha própria casa, assim, às vezes as pessoas, amigos, não entendem o que é, porque elas vão muito nesse lugar. Ah, mas então é usar o celular? Então é usar o computador? Né? Quando é muito mais profundo. E é isso que a BNCC Computação traz. Se você ler lá, ela vai trazer tudo isso que eu estou falando aqui com relação ao que é educação midiática. Ela vai trazer tudo isso. Agora, até que ponto que as escolas vão conseguir colocar isso em prática sem um profissional qualificado? Né? Quantas vão abrir espaço para um profissional qualificado fazer parte ali? Porque você vai ter que abrir uma outra disciplina. Você vai mexer na grade, né? Você vai mexer em muitas coisas aí dentro, né? E a BNC, ela traz, assim, você pode trabalhar da educação infantil ao ensino médio, né? Até outra questão. Daí ela sugere ali uma questão de progressão de conteúdo. Claro, a educação infantil, você não vai trabalhar com tanto tela, mais o lúdico, e vai progredindo. E ela coloca que você começa a trabalhar com a inteligência artificial no ensino médio. E eu sou totalmente contra. Eu já trabalho com inteligência artificial desde o Fundamental 1. Por quê? Porque a inteligência artificial já faz parte do dia a dia, eu não posso esperar esses alunos chegarem no ensino médio para trabalhar. Então, eu acho assim, você tem que, por isso que eu falo, tem que ser um profissional qualificado, que você precisa fazer o diagnóstico da escola, você precisa ver o perfil do aluno, né, o perfil da turma que você está trabalhando. Você pode ter 2 turmas de 6º ano, às vezes você vai precisar trabalhar de maneiras diferentes. Você pode seguir o mesmo currículo, mas você vai ter que fazer abordagens diferentes. Então, não dá para ficar preso aí, só vou trabalhar inteligência artificial no ensino médio. Imagina, não dá. Hoje não dá. Então, por isso que, assim, até o currículo, eu acho que ele, quando foi escrito, porque mudou muito esse ano. Do início do ano de 2025 até o final de 2025, já eram tópicos que eu abordei com os alunos no 9º ano, no início do ano, que eu tive que já abordar com os alunos do 6º no final. Eu não podia deixar mais esperar. Porque a inteligência artificial, ela estava aqui, ela estava ali na vida dos alunos o tempo todo. Como é que eu vou esperar para falar sobre isso com eles? Eu não posso esperar. Então, assim, você tem que ter esse olhar, você tem que ter essa consciência, né? Você tem que observar e ver assim, aqui eu vou ter que mudar. Aqui o meu currículo já não dá mais, os meus alunos avançaram, uma tecnologia nova surgiu, o ChatGPT ficou mais robusto, né? Tá mais fácil de você utilizar. Então, peraí, não dá mais para eu esquecer aqui, vamos mudar aqui, vamos entrar aqui no ChatGPT com os alunos de 11, 12 anos, porque eles precisam aprender a usar, porque senão eles vão chegar lá ano que vem, no 7º ano, e vai ser um caos até para os professores e para eles, né? Então, acho que falei demais aqui, mas assim, em resumo, as escolas não estão preparadas para a beneficência computação, e eu acho que vai ter muito aí, vamos cortar muito caminho indo para esse lado, né? Vou gravar um vídeo, vou fazer um site, vou pedir para os alunos criarem um perfil numa rede social e, ok, estou trabalhando com educação midiática, quando não tem nada a ver com isso. Thalita, é ótimo te ouvir falar, porque acho que você elucida, né? Muito bem para a gente o que é cada um dos campos aí, e acho que elucida também essa transformação que a gente está passando, né? Aqui na educação. Eu queria agradecer a sua generosidade, né? Essa mensagem tão clara. Você mostra assim a sua missão, né? Em conectar a tecnologia, a educação e a comunicação dentro da sala de aula. E eu queria encerrar, né, a entrevista perguntando se você quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente, mas também se você quiser comentar um pouquinho como que a gente chega num ponto de equilíbrio, né, para não perder isso que é do ser humano, né, principalmente aí com as crianças e os adolescentes, mas, claro, também integrando a tecnologia na vida, porque ela já é parte, né, do nosso cotidiano e ela precisa aí ser pensada nessa forma que você está trazendo. Que mensagem que você deixa aqui de finalização para a gente? E é possível, sim, né? Quando você fala assim, não deixar nesse ser humano, né? A gente ficar muito no tecnológico e perder a nossa essência. A partir do momento que você sabe como utilizar a tecnologia,
você não vai perder a sua essência, né? Você vai continuar, porque ela faz parte do nosso dia a dia. A gente não pode mais negar, a gente faz tudo, principalmente nós adultos, né? Banco é no celular, compra você faz pelo celular, eu que sou mãe, né? Eu acompanho a rotina dos meus filhos por aplicativo de celular, né? A gente faz tudo pelo celular e a gente vai continuar fazendo tudo pelo celular. Mas a partir do momento que a gente consegue entender que o celular, ele é uma extensão das nossas tarefas diárias, né? Ele não pode ser a gente não pode ser substituído por esse celular. Os meus filhos eles assistem no celular, mas ao mesmo tempo eles brincam, né, na rua. Eu não vou deixar de entregar isso para eles, né? Mas o que eu vou fazer é ensiná-los a utilizar, isso eles vão utilizar. A gente precisa entender esse equilíbrio, e quando a gente ensina os jovens a utilizarem, se percebe que eles ficam mais seguros, né? Eu percebo isso, que eles ficam mais seguros, porque nas aulas eu percebia isso, assim. Então, quando eu comecei a dar aula, que eles nunca tinham tido sobre isso, que eu comecei a trazer temas e fazer eles refletirem, por exemplo, bolha informacional. Nossa, mas o que é isso? Né? Daí eu comecei a mostrar para eles, olha, o que é bolha informacional? Que você fica dentro de uma bolha, né? Faço aquele lúdico, olha, sabe quando a gente brinca assim, você está dentro da sua bolha, você não sai da sua bolha, tem que sair da bolha. E você começa a fazer esse tipo de reflexão, e daí eles começam a entender, poxa, realmente, eu acho que eu estou muito dentro dessa bolha aqui, desse grupinho aqui nessa rede social, e eles começam a sair, e começam a entender que quando eles precisam ir para dentro daquele ambiente, eles sabem exatamente onde que eles precisam, né, qual o caminho que eles precisam percorrer para chegar nos assuntos de interesse. Eles vão consumir aquele assunto deles de interesse, mas depois ele vai aprender a sair, porque ele não precisa ficar ali o tempo todo. Existe um time para as coisas, né? Se o meu interesse, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero ver, você pode seguir quem você quiser de perfil, eu gosto daquela pessoa, aquela influenciadora, não importa sobre o que ela fala, cada um tem o seu assunto de interesse, né? Mas eu vou lá, eu consumo aquele meu conteúdo de interesse, mas eu aprendo a sair de lá. Eu aprendo a percorrer outros mundos, né? Eu falo muito com eles sobre netiqueta. Que nem eu nunca tinha ouvido falar, mas o que é netiqueta? Etiqueta dentro da internet, mas o que é isso? Daí você começa a ver quais são os seus bons comportamentos. Daí você traz para a vida real, olha, na sua vida aqui, presencial, né? Como que você vai se comportar? Então, na internet você também precisa se comportar dessa maneira. Então, existe um comportamento que existe dentro de uma rede social que você não pode fazer o que você quer. Você não pode fazer o que você quer só porque você está ali, né? Existe fiscalização, e a gente vai entrando, enfim, a gente vai entrando em vários assuntos. Então, a partir do momento que eles começam a entender esse mundo, que é um mundo que existe, ele vive ali paralelo ao nosso, né? A gente é híbrido, né? A gente fica no real quanto no virtual ao mesmo tempo. Eles começam a sair também e entender qual que é a função daquela tecnologia, qual que é a função daquele aparelho, né? A gente precisa aprender a conviver. A gente precisa entender que vai usar o celular e que, ao mesmo tempo, a gente precisa sair daquele celular. Eu me irrito muito quando eu estou no ambiente, simplesmente com amigos, você está ali conversando na frente da pessoa, a pessoa está com o celular na mão. Isso estou falando de adulto, né? Então, assim, não são só os jovens. Então, a gente precisa ter, eu falo assim, os adultos, os pais também precisam ter a educação midiática, né? Porque a partir do momento que a gente tem essa educação midiática, a sabe mexer melhor, a gente sabe transitar melhor ali no ambiente virtual, e a gente sabe o momento de sair de lá. Então, aquilo não fica nocivo, né? A gente aprende a conviver com isso ao mesmo tempo. Né? E se me deixar aqui, eu também vou ficar falando até o ano que vem, né? A gente vai ficar... acabar 2025, começar 2026, ainda falando... E a gente acho que continuaria te ouvindo, viu, Thalita, porque é maravilhoso te escutar. Mas, de verdade, eu agradeço, né? Você trouxe uma explicação, assim, muito potente, acho que muito necessária. Obrigada, né, por você se colocar a serviço desse esclarecimento, né, de trazer essa mensagem para as pessoas. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Thank you.